mas está dando tudo certo. Você está aqui já com a gente, né? Muita gente bacana, muita gente interessada naquilo que você tem para dizer. Eu tenho perguntas muito interessantes também que foram formuladas por pessoas do grupo, né? Do grupo de escrita criativa. Deixa eu ver, a gente está aqui, inclusive, com a visita da Kianja Lee, que certamente vai ser para janeiro, já foi programada, né, Kianja? Estou vendo você aqui com a gente, um prazer, e é uma pessoa que vai trazer informações muito interessantes, vai ser uma live também muito bacana para as pessoas que querem dar um up nos seus textos. É uma pessoa que trabalha com o tratamento de textos, né? Ela faz toda a revisão, não a revisão ortográfica apenas, ela faz a revisão mesmo do seu texto para transformar o texto em um texto literário de primeira qualidade. Então, vai ser um papo muito legal. E é um prazer ter a Kianja aqui, né, que a gente fez contato hoje. Já posso falar em primeira mão que com certeza, dia 11 de janeiro vai ser a nossa próxima participante aqui do nosso bate-papo, né? Mas, Sônia, legal você aqui. A gente já tem aqui um monte de perguntas para fazer. Esse tema tão polêmico, tão atual. Tomara que eu consiga responder. Não, vai responder sim, vai responder sim. Eu colhi algumas perguntas e selecionei algumas perguntas de membros do grupo de escrita criativa, mas eu queria abrir esse nosso bate-papo, abrir nossa conversa, né? Nosso bate-papo. Deixa eu mostrar aqui. Eu sempre... as pessoas já estão acostumadas com a minha caneca. Hoje eu trouxe uma caneca diferente, mas continua o mesmo tema, né? E eu quero abrir esse nosso bate-papo. Olha só! Que legal! Esse é o menino Nito. Que legal! Eu formulei uma pergunta para a gente abrir, para a gente começar essa conversa, tá? E a pergunta que eu faço para a gente já iniciar os trabalhos a Marisa Majolo, você deve ter ouvido falar, que ela é escritora especialista em Monteiro Lobato. Né? Nossa, mas você já vai começar por ele? Já vou lá, na porrada, vamos dizer assim. Você não quer pular essa pergunta e deixar para o final? Porque quando eu falo de Monteiro Lobato, prefiro, vou te explicar. Não, tudo bem, fica a teu critério. Você manda aqui nessa sala. Não, mas eu preciso explicar por quê. A temática Monteiro Lobato ela é muito delicada, porque ela implica em muitos afetos. Tá? E, no entanto, considerando as pesquisas, os estudos, uma visita crítica à literatura dele, existem questões bastante delicadas, bastante complexas, e que eu penso que estamos aqui em meio a leitores, naturalmente, muitos leitores de Monteiro Lobato. Então, eu gostaria que você guardasse essa pergunta do meio para o final. Por quê? Exatamente pelo meu posicionamento e para que eu não afaste as pessoas de me ouvir. Eu quero ser ouvida e eu não quero que esse primeiro encontro dessas pessoas que aqui estão recebendo as minhas palavras, meus sentimentos, que a minha palavra ela não toque, não chegue bem, isso torne-se uma pedra, torne-se um empecilho da nossa relação, que é uma relação muito específica nesse momento dessa conversa através de uma tela. Então, eu prefiro começar por outro caminho, por outras portas. Por outras searas. Depois a gente chega. Não estou fugindo, não, porque eu não sou muito Não, você não vai fugir. Não, mesmo porque a pergunta que eu vou fazer mais adiante, que é essa que eu ia fazer agora, ela abre uma polêmica, é óbvio, mas ela não é alguma coisa que vá colocar uma pedra, como você usando mesmo as suas palavras, em qualquer relação, em relação a qualquer opinião que você tenha formada sobre isso. Nossa, isso aí eu já ouvi falar em alguma música, né?
opinião formada sobre isso. Eu vi tudo sobre... Né? Bom, a Marília Lajolo, ela tem, inclusive, uma biografia do Monteiro Lobato, que é uma biografia bem interessante. Tem mais ou menos 10, 12, 15 anos que ela lançou essa biografia de Monteiro Lobato, porque ela é especialista, ela é pesquisadora, ela é apaixonada. E ela, assim como tantos outros escritores e pesquisadores de Monteiro Lobato, não conseguem perceber, porque a paixão ela tem sempre esse componente de comprometer o olhar. Exato, exato. Não, eu concordo muito com você. O que eu pensei dela para formular a minha pergunta, que farei no transcorrer do nosso bate-papo, eu pensei dela uma frase, né, que eu achei muito interessante, que abre uma discussão muito positiva. Mas vamos partir para as outras perguntas depois, quando você achar que a gente possa encaixar essa pergunta, não tem problema nenhum. As perguntas, só uma pessoa que colocou o nome, né? Porque normalmente as perguntas são anônimas. Eu até peço para quem fez a pergunta, se quiser se identificar aqui no nosso bate-papo, tá? Claro, vai ouvir eu lendo a pergunta, vai se identificar com ela e vai falar, fui eu que fiz. Ou então, se quiser permanecer calado, e não tem problema nenhum, cale-se para sempre. Né? Como você acredita que precisamos escrever para os nossos jovens diante da realidade tão cheia de desigualdade e violência que o país vem enfrentando, sem afetar os seus sonhos e esperanças? Eu achei essa pergunta muito bonitinha, assim, no sentido de você querer preservar os sonhos e as esperanças, mas, ao mesmo tempo, num mundo tão violento, tão caótico que a gente tem, né, que a gente vivencia, né? Bom, Ricardo, primeiro, eu entrei no susto, me desculpei a todos e a todas e não fiz a coisa mais importante, que era agradecer o seu convite de estar aqui. Isso, Sandra, que isso. Eu que tenho que agradecer você estar aqui com a gente. Não, mas você me convidou. Eu acho que essa é o mínimo, né? Eu preciso realmente agradecer o convite, dizer que aceitei prontamente e estou aqui de corpo e alma. Com relação àquilo que a gente deve esquecer, que deve escrever para a juventude, para a geração futura, né? Considerando esse momento que a gente vive, né? Onde a desigualdade, porque eu digo que a diversidade é linda, mas a desigualdade não é linda. Não, né? não. Então, como é que a gente faz isso para que o jovem ele não fique desencantado, né? Que ele não fique sem sonhos, né? Ele não fique sem perspectivas. Bom, eu sou professora, trabalhei 30 anos na rede pública, trabalhei com adolescentes, trabalhei com crianças, e uma das coisas que, principalmente com os adolescentes, é essa questão do sonho. Né? E a gente, como adultos, a gente tem que ter essa preocupação de fomentar o sonho. E a escrita, ela é uma oportunidade que a gente tem de se colocar. Né? De se colocar. A escrita de um escritor para o seu leitor, mas também a escrita do adolescente que tem a oportunidade de colocar dentro dos seus escritos os seus sentimentos e, por que não dizer, os seus sonhos. Mas não é isso que você está me perguntando. Você está me perguntando, efetivamente, quer dizer, a pessoa está me perguntando, como é que é isso? Bom, quando eu escrevo, eu tento dar para os meus escritos uma leveza, porque eu sou uma pessoa absolutamente amorosa, sou uma pessoa absolutamente esperançosa, sou uma pessoa absolutamente sonhadora. E eu digo para você que todo esse amor, essa esperança e esses sonhos, eles vieram me embalando ao longo da minha vida, né? Dentro, inclusive, de uma diversidade, porque eu sou uma mulher negra, de pele clara, e eu sou uma mulher que nasci numa favela, e eu tenho, né, uma filha de empregada doméstica. Então, assim, eu nasci, vamos dizer, dentro de uma diversidade, de uma possibilidade de uma ascensão ou de um contato com a leitura, com a literatura, com as histórias, com esse mundo letrado
que, infelizmente, não pertence a todos, né? Então, eu tive essa oportunidade de ter uma mãe que tinha um plano de sucesso para mim. Legal Então, ter isso. um plano de sucesso para a geração futura, né? Quer seja aluno, quer seja filho, afilhado, isso faz uma diferença no fomento ao sonho. Então, em criança, eu não tinha livros dentro da minha casa, mas eu tinha histórias. Uhum, A questão da uhum. oralidade, que é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, Mais dentro da minha incríveis. casa, eu aprendi, eu cresci com um apreço pela palavra, a Aham. paixão pela palavra, porque a palavra foi me dada pela oralidade, através de histórias, de trovas, de adivinhações, de provérbios. E isso foi povoando a minha cabeça e a minha ideia, não só de palavras, de texto, de contextos, de Mas de enredos, imaginação, né? de imaginação e fatalmente de sonhos. Com Então, certeza. eu escrevo numa perspectiva de provocação de sonhos, Uhum. provocar, porque a literatura ela tem caráter de deslocamento. Então, eu não posso, como escritora, escrever de uma forma tão engessada a ponto que a criança ou o adolescente que me leia não tenha felicidade, alegria, desejo de continuar. Não, é ao contrário. Eu quero que os meus leitores crianças, meus leitores jovens, eles, através do diálogo com a minha literatura, com o que eu escrevo, que eles possam repensar a existência, se sentirem representados, porque eu escrevo literatura negra afetiva, e negro-afetiva, então que os meus alunos negros se encontrem de forma respeitosa, feliz dentro dos meus textos, e isso dá, penso, desejo, né? Que dê uma felicidade, uma plenitude de um fortalecimento dessa identidade, não só para a criança negra, mas para a criança não negra, que ela também possa ter a oportunidade de vivenciar outras experiências que sejam no livro. Então, isso faz com que esses sonhos, né, esse desejo de outras sociedades, de outras possibilidades de convivência, De outros pontos de vista, né, Wilson? outros pontos de vista. Exato, né? Conviver na literatura com outro ponto de vista também, mesmo Sim, fora da sua própria realidade, né? Quer dizer, é, para saber não, que não, existe um outro ponto de vista, existe uma outra maneira, né? sim, Existe uma não outra pode forma. existir um escritor de criança, um escritor de literatura infanto-juvenil que não esteja imbuído dentro das suas linhas e entre linhas o sonho, a alegria e o amor. Sem dúvida. E aí é outra coisa. Aí é Não outra é coisa. literatura voltada para jovens, porque todas as infâncias importam. Perfeito, perfeito, Sandra. Muito legal, muito legal. É, tem uma outra pergunta aqui que eu achei interessante, fiz questão de trazer para cá. É, como é que você trabalha a linguagem, tá, para a compreensão do público infantil? Porque isso é uma coisa que nem todo mundo tem essa capacidade de, de, de escrever de uma forma que seja completamente natural no momento em que a criança ou adolescente lê, né? Tipo, você está falando a linguagem deles. Como é que é isso? Como é que é você escrever isso dessa forma? Bom, eu digo que para escrever para criança, você tem que ter uma base Uhum. de ter uma convivência com criança, Sim, sim. né? E quando você tem uma convivência com criança, você a percebe, você tem uma empatia maior com aquela criança, no sentido do que ela pensa, do que ela deseja, dos seus sonhos e até dos Uhum. seus não sonhos. Uhum. Então, eu tive a oportunidade da minha vida de trabalhar 30 anos na rede pública do município do Rio como professor, com duas matrículas, uma em escola e outra no nível central, trabalhando com professores. Que é a Então, maior rede de ensino, acho que, sei lá, da América da América Latina. Latina, É a rede verdade. municipal do Rio de Janeiro, né? Então, eu ao longo dessa minha relação com a escola, desde que eu comecei a fazer o normal, até porque eu amo criança, eu tenho um diálogo com criança que não é só a criança que eu fui, porque, veja, a escrita ela é livre, a literatura Aham. é livre. No entanto, quando você tem um público específico
que são as crianças, você tem que ter um entendimento dessa recepção. Você precisa considerar. E essa questão da linguagem é uma linguagem que tem que ser adaptada ao entendimento dela, mas isso, quando eu escrevo, eu não fico pensando. Eu digo para você que eu trabalho com a alegria das palavras, com a sonoridade das palavras, com o legal, encadeamento, com a cadência. Então, tem que ter um ritmo. Você faz uma Claro, musicalidade do texto, né? Musicalidade, exatamente. Claro que todos os textos literários eles têm esse caráter desse envolvimento, dessa relação, né, dialógica do leitor com o texto. Isso vale para os adultos. A criança, ela quer uma coisa mais direta. Para você ter uma ideia, eu tenho um livro chamado O Piquenique de Monique. É bonitinho o nome, né? Piquenique de Monique. Já tem musicalidade nessa história. O Piquenique de Monique é muito interessante, porque é um livro, mas é bobo que nem ovo. Sabe o que é bobo que nem ovo? E aí, eu tinha ido aqui no Aterro, que eu moro aqui no Flamengo, eu tinha ido aqui no Aterro num piquenique, isso há uns 6 anos atrás. E aí, eu fiquei encantada, porque tinha muitos anos, porque teve uma época, da nossa época, que tinha muito piquenique. Ia fazer piquenique na Quinta da Boa Vista. Na Quinta da Boa Vista, era todo mundo ia para a Quinta da Boa Vista, né? Era aquele grupo de jovens. Né? Tinha o projeto Minerva, ia todo mundo. Aí acabou. E aí, agora, voltaram os piqueniques, né? E quando aí eu fui. Foi uma festa de 2 amiguinhos, né? Filho de amigas minhas, da amiga da gente, o Agnar e o Guido. E aí foi maravilhoso, porque tinha bola, tinha coisa, tinha as cestas, tinha bambolê, eu fiquei numa alegria. Olha, eu fiquei muito feliz, porque eu sou assim, eu tenho, talvez, por isso eu escrevo para criança, eu tenho uma certa leveza do viver, do curtir, do encanto, né? E eu fiquei tão feliz que quando eu cheguei em casa, eu escrevi uma história falando o piquenique da Monique. Numa grama bem verdinha, uma toalha de bolinha espera o pão, o suco e o bolo de Manolo, a pipoca, a paçoca e o pastel do Rafael. E aí, por aí foi, até que acaba a história, mas é pequenininha. E aí ela foi publicada e tal. Quando eu acabei de escrever, eu mostrei para o meu marido. Aí meu marido falou assim, você vai publicar isso? Eu falei, vou. Mas assim, não tem leque, não tinha. Para o adulto, realmente é outra coisa. Mas essa é uma história, como eu estou te falando, ela é uma história boba que nem ovo. Mas para as crianças adoram, né? Adoro. Aí foi a Bruna Assis que publicou, o pastel do Rafael, aí assim, é tudo de rima, é bobinho, mas as crianças amam. Sabe o que é amar? Sabe? E a gelatina da Cristina. Mas eu estou falando, é bobo que nem ovo. Mas quando saiu o livro, que a Bruna Assis Brasil fez, né, que é uma ilustradora de São Paulo e tal, o livro ficou um fofo, ficou lindo. Que gracinha, legal. E o meu marido falou assim, nossa, realmente é outra coisa. Eu falei, é outra coisa que a criança gosta, isso é que é o mais importante, né? Exato, outra coisa a criança gosta. Né? Que bárbaro isso. É muito legal essa história da linguagem, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade, elas deixam, eu não sei, eu não vou filosofar aqui, mas eu acho que as pessoas elas têm que tirar um pouco a casca, né, que a vida traz para a gente, né, e deixar e olhar o mundo ao redor de uma outra maneira, né, de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais Mas divertida. Não é fácil. Não, eu sei, eu não estou dizendo que é fácil. Se fosse fácil, teria um monte de gente fazendo isso, não teríamos pessoas como você fazendo tanto sucesso. E eu vou te falar, eu vou contar para você, Ricardo, que isso que eu estou falando para você é verdade verdadeira. A pessoa tem que entrar em contato com esse sensível
e tentar encontrar dentro dela mesma a pureza da criança, isso. o encantamento da criança, o estranhamento da criança, e também a liberdade até de corpo da criança. Então, eu tenho andado muito na praia, né? Uhum. Vou cedinho, de máscara, eu vou aqui no aterro. E eu fico tão feliz que eu danço, eu canto, eu pulo, eu brinco, eu corro, eu paro, eu paro. Isso, eu acho que é uma forma que me facilita receber e dialogar com uma leveza, né? Porque eu não tenho mais criança em casa. Né? Quando as crianças eram pequenas, era muito bom, porque aí dava para brincar com as crianças. Sim. Aí Interagia, as claro. crianças crescem e a gente não tem mais com quem brincar. Então a gente tem que ou ir para as escolas, como eu Ou faço, ou brincar sozinho, como a gente ou fazia, né? brincar sozinha, exatamente, né? Não tem jeito. Brincar sozinho, como a gente fazia quando os amiguinhos não estavam juntos, né? Exatamente. Que bárbaro, que delícia que está esse bate-papo, gente. Vamos passar para mais uma pergunta. É uma pergunta mais dentro do tema que a gente tem desse nosso bate-papo. É mais difícil lidar com o preconceito infantil, uma vez que ele está arraigado na educação familiar, quer dizer, a criança que já tem um preconceito, é mais difícil você lidar com essa criança que já vem com o preconceito Olha, que a própria família moldou, vamos dizer assim, modelou, né? olha, Ricardo, a criança aprende pelo exemplo. Uhum. E, infelizmente, a criança é um cartão de visita da família dela, né? Existem pesquisas que crianças, a partir de 4 anos, elas reproduzem bem o racismo que ela, de alguma forma, são formadas. Eu digo que é muito importante que a gente não deforme as crianças. Uhum. Né? É importante que a gente forme as crianças e que a gente escolha escolas que também continuem nessa formação. Porque eu entendo que de alguma forma, eu entendo que tende a ser algo que deforma o olhar, a relação com o mundo. Porque, veja bem, o Brasil é um país que não gosta do que se vê, não gosta de se ver no espelho. O país que tem quase 55% pelo IBGE de população negra, entendendo que população negra são os pretos e os pardos. Tá? E a gente tem a comparação com os Estados Unidos, que lá não chega a 15% de população negra. Só essa comparação a gente já consegue entender um pouco mais o Brasil. Né? O Brasil não se quer branco. Então, há toda uma tendência de branqueamento, de uma busca de ser outra coisa e não, vamos dizer assim, explicitar a sua história, a sua origem, a sua cor. Né? Então, todos esses estudos eles são bastante profundos, mas falando aqui das crianças, as crianças, na convivência, elas reproduzem o que elas aprendem na casa dela. Eu acho que a gente pode aprender com as crianças, porque, ao mesmo tempo que ela aprende a fazer uma discriminação, segregar, não querer brincar com a amiguinha porque tem o nariz assim, porque tem o cabelo assado, porque tem a cor assim, a escola fazer um trabalho, um trabalho assim de uma reflexão junto aos pais, porque quando os filhos entram na escola, os pais também entram. Sim. Então, é uma oportunidade que os pais têm de aprenderem, né, com os seus filhos a lidarem com essa diversidade e que tem que repensar e pensar a questão negra, onde estão os negros nesse país, já que somos maioria, né? Então, assim, onde estão os negros? Infelizmente, não estão na política, pouquíssimos não estão na televisão, pouquíssimos não estão em espaço de poder, não estão, mas estão nos meus livros,
podem acreditar. E em livros de muitos outros autores, como Cruz de Oliveira, Rogério Andrade Barbosa, Otávio Júnior, que acabou de ganhar o Jabuti, o Júlio Emílio Braz, né? Então, a gente assinar a Rúbia. Então, a gente tem personagens negros muito fortes desde 2003. E essa discussão que desloca, né, deságua dentro da escola, é de uma seriedade muito grande. Eu tenho, nesse momento, eu estou fazendo 2 livros ligados ao racismo. E dentro das minhas pesquisas, né, eu vejo, por exemplo, a questão da criança, que ela é fruto de segregação, de invisibilidade, de silenciamento, aquela criança negra que fica sempre lá atrás, que o professor diz, ela não aprende, ela é tão quietinha, ela é silenciada, a expressividade dela, ela vai virando, até que ela vai embora da escola, porque esse não é um lugar para ela. E aí você pega as fotos... não se sente pertinente, né? Aí você pega as fotos de escola, você vai ver as crianças negras estão sempre lá atrás assim, ó, pegando um pedacinho. Desculpa rindo, mas é real, né? Real. É real. Porque isso é o racismo estrutural. Ele está nas convivências, ele está dentro da casa da gente, ele está dentro de nós. E aí a gente pergunta, então, como é que foi a formação dos filhos? Onde é que estão as crianças, os amigos? E aí é desconfortável, porque a gente precisa fazer uma desconstrução. E esse tem sido o foco dos meus estudos. Eu sou mestre em relações étnico-raciais, tenho estudado intensamente sobre isso, né? E eu tenho ficado muito simpática com o letramento racial, que é o letramento, que são os saberes ligados à racialidade, como tem o letramento matemático, gastronômico, cartográfico, né? Mas tem uma outra coisa, só para fechar, a 10.639, que é uma lei federal para todas as escolas do Brasil, as públicas e particulares, que obriga o ensino, o conhecimento da chegada dos africanos aqui, dos seus feitos, dos seus legados, da luta, dos quilombos, das manifestações artísticas, né? Da cultura, da arte, da religião. Isso, infelizmente, a gente não tem, com 17 anos de lei, que é uma lei que traz para a pauta da escola, porque ela está dentro dos currículos, ela, infelizmente, ela está assim meio de lado, porque esse é um assunto desconfortável. Veja, não faz parte do currículo? Eles não conseguiram... faz parte, mas assim... Sim, mas não aplicam, não tem ementa. Porque não tem, porque a branquitude não quer perder o seu privilégio. A branquitude é um outro conceito novo, que é a racialização do branco, porque antes era só o negro que era... Tem também a questão do negro, do branco, como racializado. Então, você tem a branquitude. E um dos entendimentos da branquitude é que ela não quer perder os seus privilégios. Ok, está tudo bem, mas a gente não pode perder o lugar que a gente está, porque a gente se sente, né, assim, claro que não é todo a branquitude que pensa isso, óbvio que não. Óbvio que não. Não é pecado ser branco, como não é pecado ser negro. O que não é legal é você usufruir, né, de privilégios naturalmente, entre aspas, né, porque tem a cor branca. E isso é que é o ruim, isso é que a gente tem que pensar dentro dessa sociedade para a gente ter equidade, né, para a gente ter... Não, está perfeito, perfeito. E é engraçado, né? Eu já ouvi algumas conversas falando assim, gente, do jeito que as coisas estão se encaminhando, nós brancos seremos minoria, então nós temos que lutar pela nossa minoria racial. Eu acho isso. Para você ver como é que a coisa é complicada. É complicada. Agora, dá vontade de falar assim, está com medo agora, né? Olha, os privilegiados sempre foram privilegiados. Para você ter uma ideia, a gente vai falar rapidamente sobre cotas. Né? Cotas. Cotas! Estão tirando
a vaga, meu Deus, tudo bem, eles estão... Mas não pode... Ninguém tira nada de ninguém. Primeiro, cotas. Existem cotas para a escola pública, para criança negra e para criança branca. Uhum. Isso é uma coisa poucas pessoas sabem. As cotas existem para as escolas públicas, para brancos, pobres, no caso, brancos de escola pública e negros. Existe cota para problemas de saúde sério, né? Algumas doenças, né? Pessoas com deficiência, tem cotas. Doenças incapacitantes. Exatamente. Então, tem cotas também de militares, gente que foi para a guerra ainda. Então, e as cotas raciais, elas têm um caráter reparador. Mas você veja bem, as cotas sempre existiram. Em 1889, quando teve a proclamação da República, que foi um ano depois de 88, um pouco depois, o Brasil não estava gostando de estar tão enegrecido. Também, né? Em 300 anos de escravidão, foram 6 milhões de africanos que aqui chegaram. E a portuguesada era pouquinho. Ia ficar difícil você não empretecer. Com então, certeza. teve uma política de branqueamento. E a política de branqueamento, sabe, Ricardo, foi uma coisa muito grave, muito séria. Eu preciso falar para você sobre isso. A primeira política pública do governo brasileiro foi a vinda dos imigrantes que vieram para cá e trabalharam muito. No entanto, vieram muitos deles, a maioria, porque foi uma política pública de governo, com passagens de navio, com terras para plantar, com isenção de impostos, assistência à saúde e à educação mínima, basicamente, com os negros escravizados que foram libertos à sua própria sorte. É muito importante que a gente fale isso. A outra coisa importante que a gente fale isso, é a cota do boi. De 68 a 85 existia uma cota, chamada cota do boi, que era uma cota dada aos filhos de fazendeiro que tinham 50% de vagas nas universidades públicas federais do entorno. Olha, 50%. De 68 a 85, que não tinha nenhum caráter reparador, a não ser privilegiar os já privilegiados. Eu gosto de... Não, é bom refrescar essas informações, né? Porque ninguém quer tirar nada de ninguém, porque o que se quer é refletir sobre a existência e sobre as oportunidades. O que você, quando vai para uma escola pública, você encontra um diretor negro, você encontra um coordenador negro, você encontra professores negros. Aí você vai para uma escola particular, se você encontrar um professor, ou 2 no máximo. Por quê? Porque tem entrevista. No serviço público não tem. Não tem. Esse é o nosso racismo de cada dia. É verdade, é verdade. Eu tive professores negros, assim, professores que não saem da minha lembrança. São pessoas que formaram assim meu caráter, minha formação acadêmica. Um foi o professor Durval Vieira, professor de francês, né? No tempo a gente estudava francês, né? Ou francês, tinha francês na escola, no científico, né? Científico. Eu estudei francês com o professor Durval, que inclusive era um grande amigo da família, e ele foi juiz, foi diretor do presídio de mulheres aqui no Rio de Janeiro, enfim, era incrível, um homem de uma cultura impressionante. E o outro foi o professor Pompílio da Hora, professor de português, e foi professor de português e de literatura brasileira. Olha, o cara, isso foi no meu 2º grau, no Instituto Lafayette, que eu estudei na Tijuca. Nossa. O cara era impressionante, a aula dele você babava, assim, você sorvia as coisas. É muito bom, né? O conhecimento é sedutor, por isso que eu com 60 anos entrei no mestrado, para você ter tentado. E eu ia entrar no doutorado, até passei
Não, e eu estou falando isso por quê? Porque isso foi foi 1960, 70. Então, era uma época em que você tinha, sabe, eu estudei em colégio particular. Sim, Então, até mesmo dentro de colégios particulares, você ter professores negros era uma coisa muito rara. Era muito difícil de se... Eu tive esses 2 professores que não saem mais da minha... Jamais, vou morrer sempre lembrando dessas figuras incríveis que fazem parte da minha história. E é ótimo você ter essas referências positivas, né? Porque é sempre desconfortável quando a gente não consegue ter essas referências bacanas, né? Exato. É muito interessante. E eu tenho, assim, uma satisfação muito grande de, mesmo numa época de ditadura militar, uma época em que tinha um culto muito grande à extrema direita, e, enfim, toda aquela negação de liberdade mesmo, liberdade, né? De exato. expressão. Eu sou de uma família de educadores em que eu convivi com todas as diferenças, né? Isso Todas ótimo para a formação. Ótimo. Meus pais tinham amigos que eram amigos e amigas, inclusive parentes que eram e que são até hoje, outros já morreram, homossexuais, e que frequentavam a nossa casa, eu, molequinho, né? E falava assim, esse aqui é o tio fulano, esse aqui é namorado dele. Olha que beleza, sabe, a pessoa ser criada na diversidade. E eu fui criado nessa diversidade. Meus pais foram, assim, pessoas... apesar do meu pai, do meu avô, né, ter sido um sujeito extremamente reacionário, né? É engraçado que quando você entrava no apartamento do meu avô, a primeira figura que você via era um quadro na parede com o Emílio Garrastazu Médici. Para você ver o quão reacionário, o quão fascista ele era. E meu pai se revoltava contra isso. Meu pai chegou na época, muitos, eu vou falar uma coisa que muitos não conhecem, mas paciência, só para refrescar o nosso bate-papo. Meu pai teve até alguns flertes com o MR8, porque meu pai não concordava com aquela atitude do meu avô, com aquela coisa fascista que meu avô tinha. E é isso que a gente falou lá no começo. A juventude, ela tem um sonho. Exato. Ela renova, né? Eu fui criado num ambiente de professores, num ambiente muito mais, sabe? E eu sempre achei muito, sempre tudo muito natural, né? Tipo assim, caramba, eu não sou assim, mas ele é, e daí? Né? Então ele deve olhar para mim da mesma forma, né? Ele é assim e eu sou assim, e daí? Né? Então eu fui criado dessa maneira. Então eu tenho que agradecer muito aos meus pais por eu poder ter ainda hoje, né, esse pensamento mais livre em relação a toda essa diversidade, né? Tanto diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade racial, enfim, isso a única coisa que me incomoda ainda hoje é a falta de opção que alguns estratos da sociedade, independente das suas origens, não terem acesso à cultura. Isso me incomoda demais. Isso é tristeza. Né? Isso me incomoda demais. E aí a gente está forjando uma nação com uma cultura cada vez mais frágil, mais fragmentada, mais estão se nivelando por baixo. Com pouco sonho. Exato. Sem uma... Isso aí eu falo, é bom que os escritores que estão aqui ouçam o que eu vou dizer. É importantíssimo a gente cultuar o belo, sabe? Cultuar as coisas bonitas, porque a gente nasceu para isso, a gente nasceu para ir em busca da beleza, né? Da beleza nas coisas. Por isso que eu escrevi O Menino Nito,
Ele é bonito. Que Ó, legal, que é um legal. menino negro, protagonista. Eu estou fazendo 25 anos de carreira Aham, esse ano. bacana, que E eu estou parabéns. muito feliz porque eu tenho, olha, muitos personagens negros, muita temática negra. Eu Aham. tenho o Tambor de Crioula que eu lancei agora na pandemia. Tem esse outro livro que é Enquanto o Almoço Fica Pronto. Ai, que Tem barato. tem Dona Brígida, que foi uma rezadeira da minha infância. Tem Olha, Esperança Garcia, que é uma escravizada do Piauí, que escreveu uma carta em 1770. Ela era dos jesuítas, é uma história olha, que lindíssima. bacana. Tem os Tesouros de Monipa, que é uma escravizada que escreveu uma carta para a geração futura. Essa é ficção, essa é a realidade. Da ficção, cheguei à realidade. Aham, Tenho também o Zum Zum Zumbi, História de Zumbi dos Palmares para criança, que eu não estou com ele aqui, mas é uma história importante da gente falar desse herói negro, que é o uhum. Zumbi dos Palmares, que onde havia escravidão, havia os quilombos, que eram espaços de resistência, e em todo o Brasil. No entanto, o quilombo dos Palmares, que não era um território, eram vários, Eram né? vários, né? Uhum. Durou mais de 100 anos. E é muito interessante porque lá nasceram pessoas livres e morreram livres. E o Zumbi dos Palmares, que era Palmares porque é de lá, né? Eu inclusive estive lá, tem um memorial do Ó, quilombo que lá legal. na Uhum. Barriga. Tem 3 anos que eu fui com meu marido. É um lugar de muita força, né? E é no alto assim, você tem uma visão estratégica. E o Zumbi, ele foi morto no dia 20 de novembro. E a morte dele foi terrível, porque mataram, cortaram, tiraram a cabeça, botaram em praça pública. E aí o quilombo dos Palmares acabou, depois de 100 anos, ele resistiu até o último momento. Aham. Uhum. E o 20 de novembro é porque o Zumbi virou um ícone dentro da militância, dentro, né, dessa resistência. E o dia 20 de novembro é dia de reflexão e não de celebração. E aí, agora eu estou lançando dia 10, Olha, o Dragão do Mar. O Dragão do Mar é um herói negro lá do Ceará. Tem, ó, inclusive, um que legal. espaço chamado Dragão do Mar. Ele fez a guerra do Jangadeiro. E é bacana porque o Dragão do Mar é filho de uma mulher rendeira. Ó, que barato. É uma história muito bacana. E também tenho mais um aqui, Palmas e Vais, que é uma história autobiográfica. E aí, só rapidamente, que eu mostrei, né, para mostrar o quanto que aquilo que eu estou falando ela é reproduzido nos meus livros, Uhum. mas de uma forma amorosa, que a criança negra ela amplie o seu conhecimento e a criança não negra também amplie o seu conhecimento de mundo, sabendo que existiam príncipes e princesas lá no continente africano, entendendo que essa África não é uma África, são Áfricas, são 54 países. É, Cada exato, país exato. tem uma história. São só 5 que falam a língua portuguesa, e não só falam a língua portuguesa. E você tem de tudo, você tem diversidade de religião, diversidade política, diversidade cultural, você tem Não, é tudo. um Então, quando você universo pensa é o impressionante, né? universo, é. E é importante também que a gente entenda a ganância quando a gente olha o recorte que tem o continente africano. Aquilo é a expressividade, são as marcas, cicatrizes da Uhum. ganância dos ditos civilizados. Então, isso é algo assim muito importante da gente falar, né? Para todo mundo, com relação ao continente africano, a essas Áfricas. Né? Não só tem gente morrendo de fome, até porque não precisa ir para a África para a gente ver a fome. Aqui no Brasil tem É, não muita gente precisa, morrendo de exato, fome. não precisa. É. Né? E eu escrevo, eu trago, né, esse tambor de crioula, que eu não sei se eu cheguei a mostrar, que é essa dança ancestral africana, que eu estive lá, que eu lancei agora na pandemia, que eu estive lá num território, né, de quilombola, Uhum. estive na cidade fazendo um trabalho literário, e aí
apresentaram um tambor de crioula. É muito E legal. aí eu fiquei encantada com estou contando essa história, para esse fortalecimento dessas identidades, né? Que bárbaro. Porque fortalecer uma Eu identidade... moro perto de um quilombola também. Aqui em Cabo Frio, tem ali na Maria Joaquina, tem uma comunidade quilombola aqui, muito interessante também. Eu tenho uma escola que tem uma biblioteca com meu nome. Eu tenho 10 bibliotecas com meu nome. E Aham. uma a professora... Meu Deus, esqueci. Sem Professora problema. de... Ninguém sabe o nome dela Não, mesmo. não, mas é o nome da escola, Pois é, de ninguém Cabo sabe o nome Frio. dela. Não, mas eu tenho que saber, porque agora me deu um branco. Que são 10 escolas, Aham. uma no campo particular e as outras 9 no campo público. Eu vou até aqui olhar. Enquanto você cata aí, Sim, eu queria passar para uma outra pergunta, né? lógico, lógico. Essa conversa tá boa, fala pra Não, tá caramba, muito hein? legal, tá uma delícia isso. As perguntas realmente estão provocando um bate-papo muito bacana, né? Você falou sobre o Ceará, né? Você falou sobre o Nordeste, né? Sim. E eu tenho um membro do grupo de escrita criativa, que é o Urgel, que ele é nordestino também, é um cara muito incrível. E ele fez uma pergunta interessante aqui, né? Ótimo. E Qual eu não seria? posso perder o Ah, foco, né? Porque eu estou num espaço sim. onde tem pessoas que produzem Sim, textos. eu tenho escritores Agora eu vou fantásticos pegar. aqui. Aham. É, Se eu somar aqui, a gente está com um grupo aqui de escritores muito interessantes, bacana. né? E o Urgel pergunta o seguinte: Ah, qual seria um componente fundamental a ser colocado na literatura infantil para despertar o interesse nas crianças para tais temas e que pudesse, ao mesmo tempo, evitar o surgimento de dúvidas polêmicas advindas do mundo dos adultos? Não terminou aí. olha. Peraí, não terminou aí. Aí ele procura uma resposta a essa própria pergunta que ele fez. Seria a construção das ilustrações, da narrativa ou da linguagem em si? Enfim, qual o elemento tem preponderância para a pedagogia da conscientização dessas questões sem Nossa, deixar de sair do universo infantil? Olha, olha, como é o nome quase um dele? cordel, né? É, como é o nome É dele? o Urgel. Urgel. Então, o que acontece? Você me perguntou muita coisa. É. Quando a gente escreve para criança, a gente tem que ter uma delicadeza nas abordagens. A literatura não tem que ensinar nada. A literatura tem que compartilhar sensibilidades, sentimentos, provocar sonhos, provocar desejo de viver outras histórias, outras perspectivas. Então, a literatura, ela entra, quando eu escrevo, nessa perspectiva de me colocar personagens negros, porque eu quero ver a minha família, eu quero ver meus irmãos, eu quero ver meus primos, eu quero ver meus vizinhos, eu quero ver a mim mesma. Então, o Kuti, que é um cara importante de vocês lerem, tá, gente? O Kuti, do Quilombo, hoje é um cara combatente, bate bastante. Então, ele diz que existe uma inconsciência negra, que é você escreve, porque naturalmente, você escreve ser. Então, como a gente tinha poucos negros na literatura, a gente tem o Lima Barreto, que é excelente, mas você tem poucos negros. Até pouco tempo o Machado de Assis era branco, né? Pois é, pois é, pois é. Então, aí o Lima Barreto, então você não tinha essa experiência com essas temáticas, né? Então, a Conceição Evaristo, que é uma outra escritora também importante de ser lida, né? Que ela Ela é teve escrevivências, maravilhosa, maravilhosa. que ela teve escrevivências, então as pessoas precisam entender desses outros temas, na medida que você coloca personagens negros na sua
nas suas escritas, de forma não forçação de barra, mas de forma natural, você faz um deslocamento desse mundo branco. Você oferece outras possibilidades, né? Então, as imagens, elas acompanham esse caminho, né? Ela tem essa perspectiva de acompanhar esse caminho. Olha, eu quero mostrar para vocês o livro Da Minha Janela. Da Minha Janela é o livro do Otávio Júnior, que é meu amigo, que ganhou o Jabuti, um homem negro da favela, e ele ganhou o prêmio da Jabuti. Por quê? Ele conta uma história que é da favela dele, ele vê a igreja da Penha como um castelo. Ele percebeu isso na fala do filho. Então, tem que desconstruir essa ideia preconceituosa de que nas favelas só tem bandido. E não é verdade isso. Não, com certeza. Você tem infâncias, você tem amores, você tem perdas, você tem ganhos, como em qualquer lugar. Então, ele ganha um Jabuti com uma história do lugar que ele mora. Então, é nesse sentido que vai acontecendo a tal formação que eu falei no começo, né? A criança vai se formando, vai ampliando seu conhecimento de mundo, percebendo que o mundo é diferente. E outra coisa, não é nenhum tratado de nada, sabe, Ricardo? A gente, às vezes, acha que as crianças... Deixa eu tirar aqui o som, tem um som aqui. Pronto. Às vezes a gente acha que as crianças não entendem as coisas. As crianças são sábias. Elas percebem tudo. As crianças sabem, elas elaboram e elas negociam, né? Então, a gente pode falar sobre qualquer coisa, seja, respeitando a infância. Claro. Pode falar sobre qualquer coisa, mas não pode falar de qualquer maneira. Perfeito. Este é o diferente. Mas eu queria só falar para vocês, né, que são leitores, escritores, que eu acho muito louvável quem tem coragem de colocar os seus sentimentos no papel. Isso é a primeira coisa, é um ato de coragem, tá? De quem se propõe a esse tipo de coisa. E quando a gente escreve, a gente se inscreve e a gente vai melhorando a forma de escrever. Eu nunca pensei de ser escritora, né? Porque, como eu já disse, do lugar que eu nasci, ser escritora era como dizer: eu quero ser amiga de um elefante e a gente voar lá para a lua. Era muito fora. Eu queria ser professora. E eu, sendo professora, contando história para os meus alunos, é que despertou o desejo de ser escritora. E eu já escrevia poesia desde que aprendi a ler, que eu já estava tocada com a palavra. Eu tenho mais de 200 poesias, né? Então, mas para escrever para criança, isso só aconteceu eu já adulta, já com meu filho mais velho, né? Que é o Igor, que é meu filho mais velho. Depois eu escrevi para Clarice, que é minha filha. Então, eu escrevi o Nito em 88 e só publiquei em 95. Olha. E eu fui estudar para eu saber como é que era ser escritora, porque na época eu não conhecia nenhum escritor. Você não tinha nenhuma referência, né? Assim, uma referência prática, a não ser Física, a leitura, né? Não tinha. Não tinha. Aí eu comecei a fazer vários cursos, fiz um curso da PUC de Teorias e Práticas da Leitura, com a Eliane Unes, eu fui estudar os teóricos, eu fui fazer vários cursos de folclore, porque a literatura, ela tem que, primeiro, eu gosto muito, vou falar uma coisa assim, polêmica, eu adoro a poesia de Drummond. Eu gosto muito da poesia de Drummond. Eu acho que o Drummond ele pega bem assim, né, o sensível da gente. No entanto, muitos dos poemas do Drummond ele tem uma sofisticação na seleção das palavras
que ele tem um emaranhado de sentidos, de sentimentos, de metáforas, que é lindo, mas é complexo. O Mário Quintana, eu já me identifico muito mais. Por quê? Porque o Mário Quintana é passarinho. O Manuel de É Barros, então. menino. O Manuel de Barros também, mas eu sou mais o Mário Mário Quintana. Quintana. É aquela coisa. Eles passarão, eu passarinho. Eles passaram Assim, é passarinho. tão, É. entre aspas, tão entendível, Uhum. tão absorvível, assim, É não digestivo. tem. Naturalmente, é claro que Drummond também tem literaturas interessantes, simples mesmo, de você entender, mas ele tem uma certa sofisticação. A Adélia Prado também tem essa coisa do cotidiano. Então, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo é, primeiro, a escrita é ótima, porque a escrita é algo curativa, né? É que eu falo, é uma catarse, né, que você faz o tempo todo, né? Eu escrevo desde menina e eu encontro entrevista minha quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 16 Olha. anos. Uhum. Aí meus sonhos, eu queria ser psicóloga, eu queria casar com não sei quem, eu queria fazer não sei o quê. Porque os sonhos renovam, que bom, né? Que bom, né? Que bom, que bom que a gente Que vai se bom. recriando, né? Então é isso, é participar desses coletivos, que eu acho que é muito bom, que é um exercício de escrita, porque também não adianta você escrever se ninguém te lê. Não. Exato. O bacana é o que Escrever para lê. deixar na gaveta, né? O bacana de quem escreve é que sabe que vai ter um leitor para ler. Ai, aí é ótimo! É que eu falo, o rabinho do ego fica assim, ó. Mas na verdade, eu acho que é mais no sentido mesmo da potencialização do que você escreve. Sim, Porque sem quando você dúvida, sem escreve dúvida. e o outro vem te ler, ele vem com os conteúdos dele e pega os seus. E eles ficam nessa relação dialógica que aí surge um terceiro texto que não é nem do escritor e nem do Nem do leitor. leitor. Isso é teoria literária, tá? E Uhum. por isso que para cada um vai bater de formas distintas. E também por isso que cada leitura que você faz em um determinado tempo da sua Na vida, sua vida você você faz vai diferente. faz diferente, porque você tem outros conteúdos. Por exemplo, Dom Casmurro é maravilhoso, mas fizeram a indelicadeza de me colocar na mão aos 13 anos. Eu não tinha o que fazer. Eu não podia botar o Betinho, porque não tinha conteúdo. Com o tempo, eu entendi que o Betinho podia ser meu pai, meu irmão, meu marido. Né? Mas isso é Mas aos estrada. 13 anos, caramba, é o que está te Não entregando ali, né? É tem. isso aí, Não leia. tem. Aí fica chato. Aí você fica de mal com o Machado de Assis, que é uma potência, né? Exatamente, exatamente. Caramba, que ótimo. Tem mais aqui, a gente invadiu 12 minutos do tempo e eu queria saber se você já Mas queria também eu cheguei responder. atrasada. Não, tudo bem. Não, Vou então chegamos responder. no ponto. Vamos chegar. Vamos lá. Deixa eu te fazer. O papo tá legal. Se você puder me dar mais uns minutos, eu quero te fazer mais uma pergunta, que é dentro ainda também do tema, que eu achei interessante, né? E depois a gente voltar ao assunto do Monteirão. Tá? Mas vamos lá. Não, mas você vai ver que não é nada demais o que eu vou te perguntar em relação ao Monteiro Lobato. Vamos lá. O bullying, também não sei quem foi que fez essa pergunta. O bullying é uma das mais perversas formas de preconceito, né? Segundo quem fez a pergunta. É possível combatê-lo usando a literatura, envolvendo tanto a vítima quanto os agressores? Ou seja, a literatura como ferramenta para você alterar essas coisas? A literatura ela pode ser um espaço de reflexão, tá? Ela não vai dar as respostas, porque ela não tem pretensão de ensinar nada. No entanto, eu tinha mostrado um livro que é o Palmas e Vaias, que é uma história que aconteceu comigo. Eu tinha 11 anos, fui para uma festa, tinha cortado o cabelo, estava
diferente, estava transformando o corpo, botei uma roupa diferente, foi num clube, levei uma vaia, um clube inteiro. E a minha mãe Uau! bateu palma para mim, eu escolhi as palmas da minha mãe. Claro. Esse é um livro bastante identitário e que ele pode abrir muitas conversas, por exemplo, sobre bullying. Na Aham. verdade, muitas vezes, bullying é racismo, muitas vezes. A Uhum. gente dá esse nome, mas É, é, é racismo mesmo, né? Às vezes não, mas quase sempre. é. E eu acho que o texto literário ele pode ser um grande aliado para a gente refletir sobre a existência. Porque no livro de literatura você tem um amor, você tem um desamor, você tem um desencontro, você tem a mãe, você tem o pai, você tem o irmão, ou você não tem o pai, ou você não Uhum. tem a mãe, Aham. ou você. Então, nessa perspectiva é que eu acho que a literatura ela não tem que ser o pretexto, mas ela pode ser um material de reflexão, tanto dentro da escola como fora da escola. Perfeito, perfeito. Uhum. Tá? Perfeito, perfeito. Respondidíssimo. Agora vamos lá àquela questão que você vai ver que não é nenhum bicho-papão, né? Quando eu citei a Marisa, eu quis pensar dela uma reflexão que ela coloca, na verdade, né? E eu queria saber de você, tá? Ah, qual a sua opinião sobre a vertente que defende a revisão das histórias de Monteiro Lobato, apagando qualquer referência de cunho racista da obra dele? Era isso que eu queria saber. Eu Quer dizer, acho não que é nada de. essa. Não estou Não, levantando altas polêmicas aqui. não. Você fez um apontamento que requer uma explicação. Uhum. Né? Veja, o governo federal compra muitas histórias, Sim. compra muitos livros, existem comissões. Agora não, porque a gente está vivendo uma outra história. Mas, É. assim, quando havia uma normalidade de ações coletivas, valorizando a cultura, valorizando a literatura, existiam compras governamentais. Tanto é que meus livros estão não só fora do Brasil, como dentro do Brasil. Uhum. E aí, Monteiro Lobato ele foi um escritor que marcou a história da literatura infantil, porque ele montou foi a primeira editora, né? Foi ele que fundou. Ele era do interior de São Paulo, É. era um Uhum. fazendeiro, né? Fazendeiro. E ele saía levando o arroz, o feijão das suas fazendas e também um livro. Então, ele fez uma formação de leitor de marketing muito avançada. No entanto, ele era um homem eugenista, ele tinha ideias mesmo de branqueamento da população, um descaso. Isso são documentos, não sou eu que estou falando, são Uhum. documentos históricos que provam esse posicionamento desse desagrado desse país preto. Uhum. E ele estava, naturalmente, num outro viés de um homem branco, bem-sucedido, né? E privilegiado. E aí, ele escrevia, ele tinha Emília como seu superego, e ele colocava, através da Emília, várias frases do tipo macaca fedida, Uhum. isso literalmente escrito. Esse senhor deformou muitos leitores nessa perspectiva do racismo. Uhum. Trouxe o sonho, trouxe a imaginação, trouxe muita coisa. O Reino de Águas Claras, o casamento da Narizinho com um peixe é maravilhoso, do Naranjo é um espetáculo. Mas a gente tem que olhar com criticidade. Ele não era apenas um homem da sua época, porque muitos eram da sua época, e nem todo mundo tinha esse olhar desumano com a população negra. Uhum. Né? E o racismo ele não está ligado apenas lá. Hoje tem muita gente que tem um olhar desumano à população negra, né? De descaso às vidas negras. Tanto faz se morre, se é engasgado, não importa, se leva tiro, isso não Não importa, afeta. exato. E o Monteiro Lobato, ele foi adquirido, as caçadas de Pedrinho, foi adquirido pelo governo federal para ir compor os acervos das escolas do Brasil, Uhum. como o meu livro O Menino Nito e tal e tal. Só que algumas pessoas fizeram uma ação
porque elas queriam que o Monteiro Lobato, que o livro dele tivesse um adendo explicando, por exemplo, macaca fedida, quando a Emília xingava a tia Tia Anastácia, Anastácia. Uhum. que explicasse, tivesse uma explicação. Uhum. A mesma explicação que teve quando o Pedrinho ia caçar onça. E que teve um adendo explicando. Hoje, no ano tal, caçar onça é proibido pelo IBAMA, porque isso, de acordo com... Para contextualizar, né, a coisa, né? Para contextualizar, tá? Então, foi feito todo um movimento para que... E por quê? Para preservar a infância. Porque se eu tenho 8 anos, eu moro lá dentro do Pará, eu sou uma negra retinta, eu não estou aprendendo a letra encantada. E aí eu pego o Monteiro Lobato e vejo ele chamando uma igual negra macaca fedida. Se eu não... mas tem que ter os professores precisam fazer o trabalho de mediação de leitura, precisam sim. Mas a gente não tem precisam, isso, né? Sim. Mas você não vai conseguir dar conta de todas as mediações, de todas as... Você tem que dar conta de um texto que acalente, abrace, que faça aquilo que você falou lá no começo, provoque sonhos, desejo de viver. Exato. Porque uma criança que se encontra representada desse jeito, ela não quer viver mais. Ela quer pegar uma borracha e passar na sua pele para ficar branca, para não ser uma macaca fedida. Então, é muito grave e é muito sério. Não é mimimi. A gente está falando de existências. A gente está falando de infâncias. E todas as infâncias importam. Se a gente não... Eu estou falando com escritores. Estou falando com pessoas que têm sensibilidade. A sensibilidade não pode ser só. A gente tem que abrir para que ventile, para que a gente não veja a vida apenas se a janela é assim, eu só abro essa. Não, vamos abrir, vamos ventilar, vamos olhar em volta. Bota a cabeça para fora da janela e olha para os cantos. Eu olho, exatamente. Então, eu estou muito à vontade porque eu estou falando com pessoas sensíveis, que têm nas suas escritas uma possibilidade de levar gente de todas as cores, gente de escolhas sexuais distintas, para todos os lugares. Todas elas são convidadas a contemplarem esses textos que vocês estão produzindo. Que esses textos não sejam desrespeitosos, porque é ruim para quem lê. Claro. Eu não posso ter um texto e dizer, porque na favela só tem bandido. Não posso fazer isso, porque, primeiro, que isso é uma mentira. É uma mentira, com certeza. Com certeza. Eu estou fazendo a manutenção daquilo que não é bom para um coletivo. E aí eu pergunto, eu estou escrevendo para quem? Para o meu... Não mudou nada, a gente tem que abrir, porque quanto mais cabeças pensantes, quanto mais a diversidade, a gente não tem que ter medo da diversidade, ninguém perde, todo mundo ganha. Ganha o preto, ganha o branco. Não, ganha a criança, ganha o velho. Ganha o jovem, ganha o bebê que chega, que vai chegar. A criança que ela cresce dentro da diversidade, entendendo das coisas da vida, é ótimo para ela existir. E a existência, ela pode ser reproduzida em palavras, ela pode se interlaçar com outras palavras que podem virar um poema. Com certeza. Né? Com certeza. E um poema onde tem essa vida com essa diversidade. Então, eu queria, Ricardo, fazer essa pontuação de que eu compreendo o quanto que é difícil, e eu compreendo de verdade, o quanto que é difícil para quem é leitor apaixonado dar para o Monteiro Lobato
esse papel e esse lugar. Não é para dar, é apenas para reconhecer e ter um olhar sensível do mal que ele faz a tantas outras pessoas, que faz na trajetória, que faz na autoestima, que leva à depressão, que leva à solidão, que leva à invisibilidade, que leva ao silenciamento, que leva à vontade de morrer. Porque todo mundo quer ser amado, gente. Não, com certeza. Todo mundo quer ser engraçado que de forma positiva. A gente pode até... isso me faz lembrar as coisas interessantes na época da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? O culto que tanto Hitler quanto os seus superiores, né? Desde Goebbels e etc., Himmler, eles cultuavam Franz Wagner, que é maravilhoso, né? Se eu ouvir a obra de Wagner, é incrível, mas toda a conotação política que existe na obra de Wagner, né? Da hegemonia racial que tentaram impor, é uma coisa, né? Você me fez lembrar isso. A gente não tem como fugir do ideológico. Exato. Não, e você vê, tem beleza naquilo, mas se você pensar, sim, tem beleza na maldade. Vamos dizer assim. A questão, eu não tenho medo de ideológico, porque quando eu digo que eu não quero ideológico, eu estou sendo extremamente. E você está sendo política, exatamente. Ideológico. Então, o ideológico é o campo das ideias. Quem trabalha com literatura, quem escreve, quem lê literatura, vai ser ideológico. E o que você falou é muito forte e é muito legítimo, né? Eu te digo, e a ex-namoradinha do Brasil? Pô, não vamos... Exato. E foi uma decepção para tanta gente, né? Que tinha uma construção da imagem dela. Eu tinha o primeiro amor dela, apaixonada por Paulo... Esqueci. Paulo José. Paulo José. Era o primeiro amor. E depois também... Não, foi com Paulo José, não. Foi com Cláudio Março. Cláudio Março. Eu chorava, aquele amor lindo. O primeiro amor. E ex-namoradinha do Brasil. Mas vamos lá. Mas eu acho que ela também se decepcionou com ela, coitada. Ela tinha uma ideia e foi desconstruída profundamente. Olha, eu acho que eu não tenho mais o direito de tomar mais o seu tempo, nem o tempo dos participantes. A gente já passou aqui quase meia hora desse papo delicioso que a gente teve, está tendo. Tá? Eu só tenho que te agradecer muito, tá? E eu vou pedir para as pessoas que estão ainda aqui na nossa sala, batendo papo, que consultem a sua obra dentro da internet, dentro das redes sociais. Eu vou falar do meu site, um convite, dia 10, às 18 horas, eu estou fazendo o lançamento do Dragão do Mar. Que bacana. É da editora Palas. E o meu site é escritorasoniarosa.com.br. Ricardo, eu falei muito, né? Não. Você... o que eu fico lisonjeado é que se você falou muito, Conduziu bem. Pois bem. Não, eu te provoquei bastante. Verdade. Isso é legal. Tá, Sônia, um beijo enorme, fico muito grato, tá, por você participar do Proseando aqui com o Ricardo Souza, ser mais uma convidada ilustre aqui no hall de convidados que a gente já teve esse tempo todo. Muito obrigada. Tá? E quem sabe a gente não faz uma outra aí, né? Quando você tiver algum lançamento, alguma coisa, passa para mim, que eu passo para toda essa turma também, para ir acompanhando o seu trabalho. Tá bom? Tá certo. Olha, um beijo grande. Um beijo grande a todos vocês também. Uma noite de paz. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau. Tá, obrigada, Ricardo. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada. Viva a literatura. Viva, com certeza. Lendo bastante. Isso, com certeza. Lendo bastante, para alimentar as ideias. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau a todos. Tchau.